vamos meditar na palavra de Deus. Meus amados irmãos, o Senhor me traz ao coração nessa noite dois tipos de crentes, aleluia, dois tipos de pessoas que professam a fé. O primeiro, o crente que perde a esperança e sai da igreja, e sai da casa do Senhor. E o segundo, menos honroso ainda do que o que sai, porque o que sai às vezes ele até tem um caráter ali, mas o segundo ele é menos honroso ainda, porque ele fica na casa do Senhor, mas ele não serve de todo o coração. Ele é semelhante ao rei Amazias, que a Bíblia vai dizer que ele servia a Deus, mas ele não servia com o coração completo, ele não servia com o coração perfeito, aleluia. Então, meus amados irmãos, o Senhor me trouxe essa revelação dessa palavra de dois tipos de crentes que há nos dias atuais. E o primeiro tipo de crente é aquele que se escandaliza, é aquele que perde a esperança por tão pouco e ele acaba saindo da casa do Pai. E eu quero simbolizar esse primeiro tipo de crente ao filho mais novo, aquele que recebeu a sua herança, aquele que recebeu os seus bens e ele saiu da casa do Pai. Os desejos do mundo, os desejos da carne, os desejos de desfrutar dos deleites passageiros do mundo, sugaram as forças daquele jovem, levando ele para o mundo perverso, para o mundo da perdição, para o mundo da bebedeira, para o mundo da prostituição. Os desejos, meus irmãos, pelas concupiscências da carne, afastaram aquele jovem da casa do Pai. Ele tinha tudo na casa do Pai. Ele tinha comida, ele tinha dinheiro, não precisava nem trabalhar, eu imagino que o pai dele era uma pessoa próspera, mas ele achou que estava ruim o conforto da casa do Pai. Ele achou que estava pouco aquilo que o Pai lhe oferecia, e ele queria os deleites da carne. Na casa do Pai, meus irmãos, com certeza tinha regras para se cumprir, com certeza tinha mandamentos para se obedecer, e aquele jovem colocou na cabeça que ele queria ter uma vida livre, mas aquele que quer ter uma vida livre, longe da presença de Jesus, ele está aprisionado pelas cadeias do inferno, ele caminha no escuro, ele caminha rumo ao matadouro, e ele está mais preso do que nunca. E aquele jovem então, ele acha que a casa do Pai tirava por liberdade, ele queria passear com os amigos, ele queria sair, chegar a hora que ele quisesse, ele não queria ter ninguém que precisasse prestar conta, que precisasse dar satisfação. E muitas das vezes na casa do Senhor tem pessoas dessa maneira. Eles não querem ficar na igreja porque tem regras, porque tem doutrinas. E o diabo, meus irmãos, ele tem colocado um nome bonitinho na doutrina. Sabe qual é o nome bonitinho que o diabo tem colocado na doutrina? Nos teólogos de Satanás: usos e costumes. Quem já ouviu falar isso por aí? É o diabo que inventou isso, meus irmãos. Eu ia trazer aqui hoje uma mensagem que falasse sobre doutrina. O Senhor me deu várias revelações, mas eu mudei essa palavra duas vezes. O Senhor me trouxe essa palavra aqui. Então, meus irmãos, o inimigo, ele inventou um nome para a doutrina, e o nome que ele inventou é uso e costume. Quando você ouvir essa palavra, você está ouvindo o nome que o diabo deu para a doutrina de Deus. Só que eu repreendo essa unção de Satanás, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que corta até a divisão do espírito, aleluia. Eu conversava com um homem esses dias, meus irmãos, que ele dá uma de teólogo, de ensinador, e ele falou comigo: irmão, você precisa analisar a palavra de Deus muito bem. Eu falei: como assim, meu irmão? Eu tenho analisado, eu tenho esmerilhado essa palavra dos 4 lados. E olha, você precisa ver em qual tempo que ela foi escrita, você precisa ver a qual povo que ela foi direcionada. Eu falei: irmão, você está equivocado, você está muito enganado, porque a palavra de Deus diz no livro de Isaías, no capítulo 40, no versículo 8, se não me falha a memória, e na carta de 1 Pedro, no capítulo 1 e no versículo de número 26, que a palavra de Deus permanece eternamente. A palavra
de Deus permanece eternamente. Então essa história da época que foi escrita, não vem não. A palavra de Deus é eterna, é eterna. Aquilo que foi no tempo de Adão está valendo até hoje. Aquilo que foi no tempo de Moisés está valendo até hoje. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus não transforma. Aleluia. Aí ele falou, irmão, você tem que ver para que povo que ela foi direcionada. Eu falei, A Bíblia diz que a palavra de Deus é universal, é para o mundo todo. Então não tem essa conversa de que povo foi direcionado, não. Eles tentam fazer de tudo, meus irmãos, para tentar torcer a doutrina, para tentar torcer os mandamentos do Senhor. E a doutrina de Deus é o que, meus irmãos? É tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus. Se está escrito na Bíblia, é doutrina. Se não está escrito na Bíblia, é heresia. E eu vou dar um exemplo de doutrina aqui. Já estou entrando para outra mensagem, né, meus irmãos? Mas só rapidinho aqui. Um exemplo de doutrina, meus irmãos, é a questão das vestes, que eles dizem por aí que é uso e costume. É doutrina, viu, meus irmãos? Veste não é uso e costume, veste é doutrina. Porque quem anda mal vestido vai para o inferno. É doutrina, sim ou não? E um exemplo de heresia, meus irmãos, é o que eu vi escrito na traseira de um ônibus esses dias. Vai estar em Brasília, apóstolo fulano de tal e bispa fulano de tal. Heresia. O único apóstolo que teve na Bíblia foi o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro. Nos dias de hoje não existe mais apóstolo. Bispa muito menos, diaconisa, pastora muito menos. Isso é heresia. Doutrina é o que está na Bíblia, o que não está na Bíblia é heresia. Mas voltando aqui para a mensagem, meus irmãos, aquele jovem achou pouco estar na casa do Pai. Lá tinha regras para se cumprir, lá tinha regras para se obedecer. Imagino eu que na casa do Pai ele não poderia fazer aquelas festas com prostituta. Imagino eu que na casa do Pai ele não poderia levar uma caixinha de cerveja para tomar lá, porque na casa do Pai tem regras. Na casa de Deus tem regras para ser obedecida, para ser cumprida, para que nós venhamos morar no céu, para que nós venhamos ter as nossas vestes brancas, resplandecentes, como a alva neve, aleluia. Na casa do Pai tem regras. As pessoas aceitam as regras do hospital das Forças Armadas, pastor. As pessoas aceitam as regras do fórum, as pessoas aceitam as regras da Câmara do Senado, mas não quer aceitar as regras da palavra de Deus, não quer aceitar as regras da doutrina do Senhor. E muitos saem da casa do Pai, e esses que saem da casa do Pai saem somente para sofrer, porque lá fora só tem ilusão, lá fora só tem perdição, lá fora só tem fome, lá fora só tem desprezo, lá fora só tem desonra, lá fora só tem humilhação. Mas na casa do Pai tem sapato novo, tem chinelo novo, tem anel novo. Na casa do Pai tem banquete, na casa do Pai tem carneiro cevado. Aleluia, glória a Deus. Na casa do Pai tem provisão, na casa do Pai tem alimento. Aleluia. Eu quero aqui já passar para um outro tipo de crente. Esse é o tipo de crente que não gosta da pregação e sai da igreja. Esse é o tipo de crente, meus irmãos, que não gosta de alguma coisa da doutrina que é imposto a ele, e ele pega e sai da igreja, e sai defamando, sai falando mal. Pelo menos esse filho aqui, a Bíblia não diz que ele falou mal do pai, né, meus irmãos? Mas nos dias de hoje, muitas pessoas saem fazendo dessa maneira, porque não quer obedecer as regras, porque não quer obedecer os mandamentos. Eu conversava com uma irmã esses tempos atrás. Ela se diz missionária, se diz pregadora e anda por várias cidades fazendo a obra de Deus. E aí eu falava para ela, irmã, mas de qual ministério que você congrega? Eu não tenho nenhum ministério. Eu falei, por que, minha irmã, você não tem nenhum ministério? Ela não soube me explicar. Sabe por quê, meus irmãos? Porque não quer estar debaixo da obediência de um pastor, não quer estar debaixo da obediência de um ministério, não quer fazer o que dá bem na sua cabeça, quer andar de acordo com o seu coração. Por isso ela não tem uma igreja, por isso ela não tem um endereço, por isso ela não tem uma firmeza, por isso ela não tem uma constância. Ela anda de acordo com o seu próprio coração. Sabe por quê? Porque não quer ter obediência, não quer ter reverência à liderança, não quer obedecer os seus líderes, e por isso anda sem pastor, anda sem liderança, anda conforme o desejo do seu coração. É desse jeito que aquele filho queria andar. Ele queria andar do jeito dele, ele queria andar da maneira dele, ele queria fazer as coisas dele, e saiu da casa do pai, mas saiu para sofrer, saiu para passar fome, e teve que voltar e se humilhar na presença de Deus, porque vida só na casa do Pai, vida só na fazenda do Pai, prosperidade só na fazenda do Pai. Aleluia, glória a Deus. E eu quero aqui mencionar ainda um
o crente desviado dentro da casa do Pai. Será que existe esse tipo de crente, meus irmãos? Será que existe esse crente que está desviado dentro da casa do Pai? A Bíblia diz que existe. Tinha um aqui que estava dentro da casa do Pai, mas estava desviado também. Ele só não saiu, mas estava desviado também. Sabe por que eu falo que ele estava desviado, meus irmãos? Ao invés dele se alegrar com o irmão que reconciliou, ele fez foi ficar triste. Ao invés dele se alegrar com a vitória do irmão que estava perdido e reviveu, ao invés dele se alegrar com o arrependimento do irmão, ele fez foi murmurar, ele fez foi questionar aquela boa obra que o pai dele fez, perdoando o seu irmão. E na igreja do Senhor da mesma maneira. Quantas pessoas, meus irmãos, que vai ficar 30, 40 anos no banco de uma igreja e vai ir para o inferno? Quantas pessoas que vai acontecer dessa maneira? E por que acontece isso, irmão Cláudio? Porque o seu tempo só conta no INSS. Muito tempo na igreja não significa salvação. Ainda que eu respeite os anciões, tem muitos anciões que vão para o céu também. Não estou aqui generalizando. Eu estou dizendo que tem alguns que estão na igreja há muitos anos e nunca conheceu Jesus. E eu falo sem medo de errar, meus irmãos. Eu falo sem medo de errar. Pessoa espinhenta, que não aguenta ser repreendida, que não aguenta ser corrigida, que anda em murmuração por qualquer coisa. Essas pessoas nunca conheceu Jesus. Porque quem conheceu Jesus é manso, é humilde. Quem conheceu Jesus é obediente. Quem já conheceu Jesus tem a vida transformada. Quem já conheceu Jesus tem uma vida mudada pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito Santo da verdade. Quem já conheceu Jesus tem transformação. Aleluia. Esse irmão estava na casa do Pai, mas estava desviado também. Era murmurador. Tinha tudo, não faltava nada, mas ele foi murmurar com o perdão que o seu irmão recebeu. Sabe aquele crente que fala assim: o fulano de tal já está em comunhão de novo, parece que nem teve prova, parece que não teve nada. Sabe por quê, meus irmãos? É tipo de pessoas que não quer ver o bem do seu próximo. E aquele irmão estava dessa maneira. Ele falou: meu pai, tantos anos que eu te sirvo e o senhor nunca me deu um cabrito para alegar com meus amigos. Sabe o que é isso? Ele estava lançando em rosto o trabalho que ele tinha feito naqueles anos. Ele estava lançando na cara do pai que ele tinha trabalhado e não tinha sido recompensado. Mas eu quero te adiantar nessa noite: na casa de Deus ninguém trabalha de graça. A prosperidade vai vir na tua vida. Aquilo que você plantar, você vai colher. Aquilo que você fazer na obra de Deus, Deus vai te pagar, Deus vai te recompensar. Aleluia, glória, aleluia, Senhor. Ainda, meus irmãos, que trabalho não recompensa, não significa salvação. Amém? Nós precisamos entender: trabalhar para o Senhor não significa salvação. Pregar, fazer a obra de Deus, não é porque eu estou pregando aqui que eu estou salvo, não, meus irmãos. Eu vou ser salvo se eu perseverar até o fim. Eu vou ser salvo se as minhas obras forem boas, se eu obedecer a palavra de Deus. Eu vou ser salvo. Mas só o trabalho em si não garante salvação. É aquela história que eu falei para os irmãos, é aquela mensagem que eu preguei aqui na sexta-feira passada. O filho é da salvação, o servo recebe o pagamento. E quando o servo recebe o pagamento, pastor? É quando ele está aqui na terra. Deus dá um carrão bom para ele andar, Deus dá uma casa na beira da praia, Deus dá a ele fama, Deus dá a ele honra. Ele viaja para vários países pregando a palavra. Ele está recebendo o galardão dele aqui na terra. Se ele morrer, Deus não deve nada para ele. Agora o filho não. Ainda que ele receba na terra, o nome dele está escrito no livro da vida, o nome dele está selado no céu, e a vitória dele, e ele vai entrar pelas portas da Nova Jerusalém. Aleluia, glória a Deus. Então, meus amados irmãos, só o fato de trabalhar para o Senhor, como esse homem aqui trabalhava. A Bíblia diz que ele trabalhava com o pai dele, ele serviu ao pai dele de muitos anos. Não significa salvação, porque todo trabalho tem galardão. Toda pessoa que trabalha recebe o seu salário, sim ou não? E na obra de Deus é da mesma maneira. Quantas coisas que Deus tem me dado, meus irmãos? Eu imagino quantas multas que Deus tem rasgado, que eu tenho pegado por aí nessas BR trabalhando. Quantas coisas, prejuízos que eu já vejo nos meus olhos. Deus vai lá e tira do meu caminho. Sabe o que é isso? É Deus pagando o meu trabalho. É Deus pagando as vezes que eu abro o culto. É Deus pagando as vezes que eu prego a palavra de Deus. É Deus pagando as vezes que eu visito o irmão, que eu faço a obra dele. Deus está me pagando, eu já recebi. Agora, para mim receber o galardão eterno, eu tenho que permanecer na casa, eu tenho que permanecer na obediência, eu tenho que obedecer a palavra, eu tenho que obedecer os mandamentos.
palavra de